como que eu faço isso aqui na minha realidade, a Sunker não tem essa realidade, como que eu posso trazer essa cultura para cá, enfim, então a ideia é fazer um bate-papo mesmo, tá? Só que eu trouxe muito conteúdo, então assim, eu vou acelerar o passo, porque o objetivo é condensar vocês com o máximo de informação possível. Então a ideia aqui hoje é leitinho, é básico. Vocês pegarem essa aqui e depois aprofundar. Então tem muitos temas aqui, depois eu posso disponibilizar essa apresentação também para vocês. Então tem muitas coisas aqui que vocês vão aprender teoricamente, superficialmente, mas depois é interessante vocês aprofundarem um pouco mais e buscar outros conhecimentos nesse sentido. Tranquilo? Então, para começar aqui, meu nome é Cleiton Campano, eu me formei na Exame, nossa amiga ali já conheci um aqui que estudou lá também, eu estudo, eu não sei ainda. Eu fiz MBA em Gestão Empreendedora, olha o cara aí. E aí? Esse aí é o cara. Esse aí não. Tem que complementar ainda assim, ó, E eu comecei a aprender Design Thinking quando eu comecei a trabalhar com inovação. Eu organizei eventos de inovação que é o Global Service Jam. O que é o Global Service Jam? É um evento global que acontece no mundo inteiro e é onde várias pessoas do mundo inteiro se reúnem no mesmo espaço de tempo para poder criar uma solução com foco nas pessoas inovando no serviço, que é basicamente o que eu vou falar com vocês aqui hoje. E a gente trabalha nessas duas vertentes, do Service Jam e no Sustainability. O Sustainability é uma pegada mais voltada para a sustentabilidade, mas também com foco em serviço. Agora a gente está trazendo o TED para cá, vai ter um TEDx UF, estou ajudando na organização também. Eu tenho uma startup que chama Proof Tools, a gente participou do Lemonade, a gente fez um programa de pré-aceleração inteiro. O Lemonade é um programa de Belo Horizonte de aceleração de startups. E eu também sou consultor de Design Thinking na Unilver. Foi onde eu conheci o Carraro, que a gente fez um projeto lá, que inclusive está até aqui no slide, que é o Nerd 2.0. E o que era o Nerd 2.0? A ideia é fazer com que a galera que trabalha com desenvolvimento, mas nas camadas mais inferiores, que trabalha com servidores, essas paradas assim, tenha uma visão mais do usuário. Ou seja, entender o que de fato aquela solução que ele desenvolve vai impactar lá na frente. Ou seja, como que é a interação das pessoas quando ela usa o serviço. Então a ideia foi trabalhar com Design Thinking, com o X e com o Scrum, para que as pessoas conhecessem um pouco dessas metodologias mais ágeis, mais voltadas para o usuário, para entender um pouco melhor a experiência do cara, e com a abordagem de que depois que ele entendesse todas essas metodologias, ele se tornasse um Nerd 2.0. E hoje, teoricamente, a gente considera esse cara um Nerd 1.0. Então é evolução, basicamente um pouco nesse sentido. Então, para começar, tem alguém aqui que tem preconceito com design? Fala, cara, designer é o cara que colore, é o cara que desenha, que faz firula, que acha que não tem valor no serviço dessas coisas. Ou todo mundo acha assim, ó, cara, design é massa. Como que vocês veem isso? Obrigado pela participação ativa de todos. Vou ver que a interação aqui vai ser foda. Mas enfim, basicamente, o que é a diferença entre design e o que é design thinking? Como que vocês vão fazer isso para utilizar isso na vida de vocês? O design, ele é basicamente forma e função. O que é forma e função? Tudo que vocês têm na vida de vocês tem uma forma e uma função específica. Por exemplo, essa mesa, ela tem essa forma e a função dela é que você coloca um computador. Cadeira, ela tem esse formato definido. E qual que é a função dela? Você se senta confortavelmente. Então, tudo que a gente usa tem uma forma e uma função. O design serve para isso, para projetar as coisas, para desenhar as coisas de acordo com o que as pessoas vão utilizar. O que o Design Thinking faz? Ele trabalha com uma abordagem mais voltada para resolução de problemas complexos. Tá? Como que a gente consegue resolver problemas complexos? A gente aborda o pensamento do design, que é o pensar design, o pensamento do design, como que um designer cria essa forma e função, como que a gente pode trazer esses métodos, essas técnicas, para poder criar soluções para diversos tipos de problemas. Por exemplo, vocês são resolvedores de problemas lá. Todo dia surge uma demanda diferente. Todo dia você tem que desenvolver um negócio, o backlog é infinito, né? Surgem várias coisas que vocês têm que fazer. Então, como que a gente pode pegar essas técnicas desses caras e trazer para a nossa realidade para criar soluções de uma maneira diferente? É isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Então, a ideia é fazer com que vocês entendam como que vocês podem pegar essas técnicas para resolver os problemas do dia a dia de vocês. Tá? Então, o objetivo aqui é que vocês se tornem design thinkers, ou seja, resolvedores de problemas. Basicamente é isso. Então, quais são as métricas, quais são os princípios e quais são os métodos que a gente utiliza no design para poder fazer tanto negócio quanto soluções para o cliente? Primeira coisa, tem que ser rentável para os negócios. Nós estamos falando de empresa, então a gente precisa ganhar dinheiro. Essa é a primeira coisa. Então, quando eu pego um projeto, vou desenvolver qualquer coisa, eu tenho que pensar, esse negócio vai dar grana? Infelizmente, a gente vive num mundo que precisa de dinheiro, até porque senão ninguém estava aqui. Todo mundo está aqui porque é pago para estar aqui. Ninguém aqui é voluntário, ou tem alguém que trabalha aqui de graça.
Não, né? Que bom. Depois, desejável para as pessoas, ou seja, a gente precisa criar soluções que as pessoas realmente desejam utilizar. Porque tem um monte de coisa que o pessoal cria de inovação, na verdade não é inovação, que as pessoas não usam. Então tem N exemplos aí de coisas que teoricamente seriam revolucionárias ou teria uma capacidade de inovar fantástica, mas na verdade não funciona. E tem que ser tecnicamente possível, ou seja, a gente precisa ter tecnologia suficiente para poder desenvolver essas soluções. Quando a gente mescla todos esses três aqui, a gente tem o design thinking. Só que a gente pensa no design thinking em ser rentável nos negócios, as pessoas têm que desejar essa solução e ao mesmo tempo tem que ter tecnologia suficiente para desenvolver isso. Tá, beleza. Quem são os caras que estão por trás disso e como que funciona esse método hoje? Eu trouxe aqui o Tim Brown só como referência para que vocês possam ter uma noção de quem está por trás desses métodos e como que funciona isso. Esse cara é CEO de uma das maiores consultorias de inovação do mundo, que é a IDEO. A IDEO ela surgiu lá na época do mouse, foi eles que desenvolveram o mouse na época e depois eles desenvolveram outras soluções com foco sempre nas pessoas, tentando facilitar o uso das pessoas com as tecnologias. Tá? Então o que esse cara fala? Uma disciplina e uma sensibilidade dos métodos do design, que é isso que eu vou trazer para vocês, quais são esses métodos, para suprir as necessidades das pessoas, até destaquei aqui, necessidades das pessoas, então tudo que a gente trabalha com foco no ser humano, e com o que é tecnologicamente factível e que recorre a estratégia de viável de negócio, ou seja, tem que dar grana e converter valor. Esse converter em valor também eu destaquei porque tudo que a gente cria tem que ter percepção de valor para o usuário. Então, se o usuário não valoriza aquilo que você está criando, esquece. Dá um shift down naquilo e só cria coisas que realmente as pessoas vão identificar como valor. Tá? Então, aqui não importa muito a tecnologia que você vai desenvolver. Você vai desenvolver em Java, você vai desenvolver em Python, enfim. Não importa qual tecnologia que você vai desenvolver. O que importa é, tem valor para o cliente? A gente valoriza essa solução? Se sim, vamos fazer. E transformar isso em oportunidade de negócio. Então, a primeira coisa que a gente trabalha dentro do Design Thinking é uma parada que a gente chama de empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, tudo que a gente faz para criar soluções, a gente primeiro deveria, teoricamente, se colocar no lugar do usuário, entender a realidade dele, para depois criar uma solução com foco nesse indivíduo. A gente faz isso? Não. Não, quantos por cento? Eu ouvi um número aí. 80%? Sim. Hã? Muitas vezes nem ele próprio sabe o que é bom para ele. Exatamente. Aí entra o Steve Jobs lá, né? Eu não pergunto para as pessoas que elas não sabem o que elas querem. Mas é isso, é entender, porque quando o cara fala que ele precisa de algo, aí o que é interessante você entender a realidade dele? Porque aí você vai de fato saber o que ele precisa. Então, às vezes ele fala, cara, eu preciso de uma planilha aqui de fluxo de caixa. Mas talvez o problema dele não é fluxo de caixa. Talvez o problema dele é outra coisa. Só que você só vai saber se você ir lá e entender a realidade dele. Para saber de fato quais são os problemas que ele enfrenta. Porque no final o que ele quer saber é quanto que ele tem contas a pagar e quanto receber, por exemplo. Não sei, enfim, você vai identificar isso se você for lá e entender. Aí a gente faz um exercício aqui para que vocês possam entender um pouco melhor sobre a empatia, desse fato de se colocar no lugar do outro e entender o indivíduo de fato. Vou fazer um exercício básico com vocês só para que a gente possa começar a entender um pouco dessa realidade de pensar no ser humano, de pensar para quem nós estamos desenvolvendo. Tá? Então, gostaria que vocês fechassem os olhos por um minuto só. Não vou morder ninguém, vocês podem ficar tranquilos. Tá? Vamos lá, pessoal, fecha os olhos para ninguém, bem rápido. Pode fechar agora. Eu quero que vocês pensem na casa de vocês. Tente visualizar como vocês acham que seria a casa de vocês vista de cima. Tente imaginar a sua família lá. Como que é a sua casa? Sua mãe, seu pai, seu cachorro, seu papagaio, tudo que você tiver lá. Tente imaginar agora seu bairro visto de cima. Como você acha que seria a sua rua se você estivesse visualizando ela de cima? E o seu bairro? Como vocês acham que seria o seu bairro? Agora vocês podem abrir os olhos. Agora imagine que essa aqui fosse a sua mãe. E esse aqui fosse sua tia, todos esses aqui fossem seus irmãos, e aquela outra ali do lado fosse sua vizinha. E essa aqui fosse a sua casa, vista de cima. E essa fosse a sua rua, e esse aqui fosse o seu bairro. Quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, a gente precisa entender qual que é a realidade do indivíduo. Como que a gente coloca essa realidade do indivíduo? Indo lá, entendendo de fato como funciona.
Esse trabalho aqui foi um trabalho que o pessoal fez na favela para poder entender como que era o comportamento do ser humano na favela. Como que eles iam saber como que era o comportamento do ser humano na favela? Indo lá, entendendo a realidade das pessoas lá, em campo, conversando com eles, vivendo o que eles vivem. Tem duas metodologias dentro do design que a gente chama de sombra, que é um dia viver de sombra, fazendo tudo que a pessoa faz, visualizando tudo que ela faz. E o outro que a gente chama de um dia na vida do usuário. O que é um dia na vida do usuário? Eu vou fazer exatamente o que esse cara faz. Então eu vou me colocar no lugar dele e vou experimentar tudo isso. Aqui foi interessante que esse projeto foi um projeto para a Unilever. O que esses caras descobriram? Que homo na favela é ostentação. Olha que doido. Tipo, a vizinha coloca o homo na janela dela. Que ela acha que, tipo, eu lavo minha roupa com homo. Então ostenta. Então, como que ele vai entender isso? Só se ele for lá e conversar com as pessoas e entender de fato a realidade delas. Oi? Vou colocar feijão na minha janela. Boa! Feijão é ostentação, não. Imagina a favela agora, você colocar um feijão ali e vai lá e rouba, né? Já era. E o interessante também da favela, tipo, pensando em design, cara, esses caras têm um poder de improvisação gigante. Por quê? Porque eles precisam desenvolver as coisas deles sem recursos. Então eles trabalham com os recursos que eles têm. E eles conseguem fazer um monte de gambiarra lá, até que as coisas funcionam. A gente tem cara aí que tem que ter carro na casa dele que pega muito mais caro que na nossa, com certeza. Então, quais são os princípios do design thinking e como que a gente traz isso para a nossa realidade? Como que funcionam os projetos atualmente? Quando a gente vai desenvolver qualquer coisa, a gente pega, como que está as informações? Tudo bagunçado no início, né? Por exemplo, eu vou começar a desenvolver qualquer coisa. Cara, as informações estão uma bagunça. Eu não consigo entender absolutamente nada do que aquilo vai me trazer de solução. Só que a partir disso, a gente está num cenário aqui de extrema incerteza. Tem alguém aqui que trabalha com startup ou não? Tem alguém que tem algum projeto por fora, que faz alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, startup. Startup é um cenário de extrema incerteza, você não sabe se aquele negócio de fato vai funcionar, se o mercado vai absorver aquilo ou não. Então, por isso que é uma startup, é um modelo de negócio de extrema incerteza. As pessoas não sabem se aquilo vai funcionar. Então, quando a gente está num cenário de extrema incerteza aqui, o que o design nos ajuda a fazer? Ir para um momento de clareza e foco. Clareza e foco. Como que a gente faz isso? Então, no início aqui, pesquisa, entender o contexto que a gente está inserido, entender de fato para quem que a gente está criando soluções. A partir disso, a gente define conceitos, que é o que eu consegui absorver de todas essas informações, para depois a gente chegar no design, que é desenhar a solução. Só a partir disso eu desenho a solução final ideal, que alguém desenvolve. Vamos entender isso um pouco melhor? Vamos pensar em outras experiências aqui. Usabilidade de serviço. Eu trouxe um pouco de um X, para que vocês possam entender como vocês podem aplicar isso na realidade de vocês. Esse é um exemplo que eu adoro, é clássico de usabilidade. Então, você acha que esse cara que criou essa rua, ele foi lá e entendeu, ele pesquisou de fato por onde as pessoas andavam? Não. Ele criou uma rua, só que o usuário, na verdade, ele não usa a rua, ele usa um outro caminho. Então, esse é o design, esse é o projeto, e esse é a usabilidade, é a experiência do usuário, é como o usuário usa o serviço. Então, provavelmente esse cara não pesquisou, ele não entendeu qual era a realidade do usuário e criou um serviço que o usuário não usa. O usuário improvisa, ele cria atalhos. Quantas funções vocês acham que vocês criam que o usuário não usa? Um monte. O usuário ele improvisa, ele faz uma gambiarra no software lá e dá um jeito. Eu usava o Mitra. Gente, eu sofria com o Mitra. Eu dava um jeito, eu tirava o relatório lá. Não era o jeito certo às vezes, mas eu tirava. Mas era uma dor para eu usar o Mitra, porque era muito complexo. O sistema era muito difícil de usar. Eu usava o Mitra em 2009, eu acho. 2009 ou 2010. Tem alguém que tem acesso ao Mitra ainda, assim, que usa ele? Então, imagina tirar relatório lá, é dor. É assim que tirar relatório no Mitra? É bem para vocês é, nem para o usuário, nem comum. Tipo, minha mãe entrando no Mitra. Imagina minha mãe entrando no Mitra. Ela vai chorar sangue. Eu chorava sangue, imagina minha mãe. Então, pessoal, um pouco desse sentido, de como que a gente pode criar as nossas soluções de acordo com o que os usuários usam. Tem uma parada aqui da galera de tecnologia que eu acho interessante, que é terceirizar a culpa, né? Fala assim, se eu falei isso, o cara quase me bateu. Eu falei assim, cara, o cara tá lá desenvolvendo e ele acha que ele é o gênio, né? Tipo, ele desenvolve a solução e coloca para o usuário usar. Quando o usuário usa errado, pô, o usuário é burro demais. Alguém já falou aqui que o usuário é burro? Não, ninguém. Hoje não. Hoje não. Hoje não. O usuário é burro, ele não sabe usar o negócio. Cara, ele não sabe usar porque talvez não tenha ficado tão intuitivo quanto poderia ficar. Ou não ficou tão simples como poderia ficar.
Eu trouxe alguns outros exemplos aqui, que é em frente à UFO. Esse aqui, essa foto eu tirei na época, eu falei, cara, olha esse aqui, cara. Tem uma faixa de pedestre, a faixa de pedestre me pegou, mas a faixa de pedestre está aqui, ó. Tipo, ninguém usa a faixa de pedestre, cara. Todo mundo usa o atalho. E é um pouco nesse sentido, a gente cria as coisas, mas as pessoas não usam de acordo com o que a gente criou. Por quê? Porque a gente criou errado. Eu trouxe esse cara aqui, esse cara criou um negócio que eu acho sensacional. Essas máquinas aqui, ó. Essas máquinas são máquinas para poder fazer ressonância. Legal, não é? Bonitona, não é? Show de bola? Só qual que era o problema aqui? Crianças têm que fazer esse tipo de exame. E não pode se mexer hora nenhuma quando você está dentro da máquina. Se mexer, dá problema no exame, pode até dar pau no moleque, matar a criança. Então, de 100% das crianças, mais de 80% delas eram sedadas para poder fazer esse exame. Então, ia lá no clínico, lá, sedava o moleque apagava, fazia o exame, depois de não sei quantas horas ele voltava. Se voltava, né? Pode ser que não voltava, né, não. Então, enfim. Aí o que esses caras pensaram? Cara, a gente precisa melhorar a experiência quando uma criança faz esse exame. Como que a gente pode melhorar a experiência do moleque para não sedar ele e ao mesmo tempo fazer com que ele utilize esse exame de uma maneira simples? Eles criaram esse aqui, ó. É uma ilha. Os caras criaram uma experiência para o moleque usar e fazer o serviço. Então, na verdade, qual que era a experiência do moleque aqui? Ele não ia fazer o exame. Ele participava da brincadeira. Então, ele chegava na sala do médico e ele achava que ele estava num parque de diversão. Ele falava, cara, que legal isso aqui. Aí tinha toda uma dinâmica. Ele entrava e ele ia desbravando a ilha. Então, conforme ele ia andando, ele ia desenvolvendo as etapas até chegar na máquina de ressonância. Quando ele chegava na máquina, que ele parava, o médico falava para ele, ó, agora você tem que ficar totalmente parado, estático. Você não pode se mexer, porque se você se mexer, o pirata vai te pegar. E o moleque ficava paradaço, parado. Fazia o exame, belezinha, acabou o exame, tchau. Eu coloquei uns ajustes aqui, só para eu poder acompanhar o processo. Então, já tem 20 minutos que eu estou falando aqui. Meu celular está despertando só para eu não poder perder o time. Tá? Então, aqui, eles mudaram toda a experiência do moleque. Então, de 80%, mais de 80%, hoje eles sedam 6% das crianças que fazem esse exame. Então, pensa na redução de custos que eles tiveram com o profissional, que tem que ir lá sedar, e, ao mesmo tempo, melhorando a experiência de quem usa o serviço. Então, os caras criaram um negócio totalmente diferente, fora da curva. Então, eu trouxe aqui só para vocês poderem ter uma ideia de como vocês podem melhorar a experiência do usuário, criando um serviço de acordo com a realidade dele. Só que eu falei de técnica, né? Eu falei de abordagens que vocês podem utilizar para poder criar soluções de acordo com os que os designers utilizam. Então, vou compartilhar essas técnicas, essas ferramentas, para que vocês consigam implementar isso na prática no dia a dia de vocês. Esse negócio aqui, no começo, parece até um pouco estranho, mas é extremamente simples. A gente chama de double diamond. O que é o double diamond? Um diamante duplo. Então, tem dois diamantes aqui que se conectam um no outro. Vamos entender como funciona cada etapa? Primeira coisa que a gente começa no projeto, às vezes é um problema, ou um start, um início, o que quer que seja. Mas geralmente a gente começa com um problema. Cara, existe um problema, eu preciso resolver esse problema. Como que a gente vai resolver esse problema? Primeira etapa aqui, descobrir. Eu preciso descobrir tudo relacionado ao problema. Entender profundamente qual que é o cenário que eu estou inserido. Esse momento a gente chama de divergir. O que é o divergir? Quando eu começo a ter poucas informações, a partir da quantidade de informação que eu tenho, eu vou divergindo. Só que se eu divergir demais, eu vou me perder. Aí o que a gente faz? A gente passa por outra etapa que a gente chama de convergir. Aí no convergir, a gente entra nessa etapa de definir. Então eu ampliei o leque de informações, agora eu preciso afunilar. Eu preciso fechar o ciclo. Então eu defino um conceito, que é o que a gente chama de conceito. A partir do conceito definido, a gente vai divergir de novo. O que é esse divergir aqui? É a hora de desenvolver. Então eu só vou desenvolver depois que eu entendi isso aqui. Tudo para trás. Aí eu vou divergir de novo. Só que se eu divergir demais também, eu me perco. Aí a gente entra na parte de convergir. Novamente, na parte da entrega, que é a solução final ideal do cliente. Simples. Vamos entender melhor? Essa aqui é uma outra visão do Double Diamond. Esse para mim é melhor. Ele é mais completo e visualmente ele é mais bonito. A gente tem algumas etapas aqui. Então, quando a gente começa um projeto, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A parte de entendimento. Então, eu preciso entender tudo a respeito do que eu estou fazendo. Divergir. Só que eu preciso convergir. Eu vou observar as informações que eu estudei. A partir disso, eu crio um ponto de vista. O que é esse ponto de vista? Geralmente a gente trabalha em equipe.
são 3, 4, 5 pessoas no projeto, 6 pessoas, enfim, várias pessoas. Esse momento é um momento que o grupo inteiro tem um único ponto de vista do projeto. Isso é extremamente importante, é uma das partes mais complexas. Por quê? Eu aposto com vocês, se eu chegar aqui e se tiver pessoas que trabalham no mesmo projeto, eu perguntar, cara, qual que é o projeto que você está fazendo? Ah, eu faço parte do projeto X. O que você acha do projeto X? Ele vai me falar uma coisa, e outra pessoa que faz parte do projeto X vai me falar uma outra coisa totalmente diferente, talvez. Então, esse momento de convergir e criar um único ponto de vista do grupo é que todas as pessoas estejam alinhadas ao propósito do que vai ser feito, ao propósito do que vai ser desenvolvido de fato. E a partir disso, a gente entra na etapa de ideação. Olha só a quantidade de coisas que a gente faz antes de ter uma ideia. Então, por exemplo, o cara chega lá no quarto dele e fala, não, cara, eu tive uma ideia. Essa ideia vale uma fortuna. Eu vou ficar milionário com essa ideia. Alguém já passou por esse processo? Alguém já teve uma ideia aí que acha que vai mudar o mundo? Não, ninguém. Tem alguém aqui que tem uma ideia que acha que vale quanto? Vamos lá. Vamos participar aí, galera. Deixa eu falar sozinho, não. Tem alguém aqui que tem uma ideia que acha que vale, tipo, sei lá quanto? Eu já tive. Mas depois de pesquisar, vi que já existia milhões dela. Milhões dela. Não adiantou nada. Quanto que você acha que sua ideia valia no início? No início eu acho que eu ganhava dinheiro. Aí depois E agora? Eu acho que eu ganhava. Muita gente não está ganhando nada. Tem mais alguém? Jesus me continua no mesmo. Ninguém mais tem ideia aqui, galera. Tipo, certeza. Ninguém tem uma ideia. Não, cara, que ideia massa que eu tenho. Vou desenvolver esse negócio. Não? Ninguém? Acho que eu posso ir embora, então. Acho que eu vou embora. Mas enfim, esse processo é para compartilhar com vocês como que a gente pode gerar ideias que de fato tragam soluções que as pessoas usam. Porque quando a gente tem uma ideia aleatória, provavelmente essa ideia não vai resolver, ou alguém já está resolvendo, enfim, já tem gente pensando nisso. Mesmo a gente fazendo o processo, pode ser que aconteça. Então, a partir do momento que a gente gera ideia, o que a gente faz aqui de uma maneira simples? Prototipa. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma ideia e fala, não, cara, essa ideia é doida demais, não tem ninguém fazendo esse negócio. Passa um mês, o cara vai lá e desenvolve o que você está pensando. Pô, o cara roubou minha ideia. Que cara filho da puta, já tem no mercado, já tem alguém fazendo, e agora? O que eu vou fazer? Então a ideia do protótipo é fazer coisa rápida, para ver se de fato faz sentido. Só que como que eu vou saber se faz sentido? Se eu for lá e testar. Então eu preciso conversar com as pessoas que teoricamente usariam a minha solução. Então eu testo e itero. O que é o iterar? Testei, eu preciso saber os feedbacks, eu preciso coletar esses feedbacks. Então, esses processos como um todo, é um processo cíclico. Alguém já trabalhou com desenvolvimento em cascata aqui? Que tem todas as... Já? Então, isso aqui contradiz tudo do desenvolvimento em cascata. Porque eu posso fazer esse processo N vezes. Então, criei uma solução. Cara, prototipei de uma maneira simples, telinha. Simples para poder mostrar para o cara que é a minha solução. Testei com ele, peguei as feedbacks dele, peguei as informações que ele me passou, vou corrigir meu protótipo, vou testar de novo, vou iterar de novo e vou corrigir. E vou fazer isso N vezes, até eu chegar numa solução que de fato fala, cara, agora beleza, agora faz sentido eu desenvolver isso em código. Tá? Eu posso mostrar alguns exemplos para vocês depois de coisas que a gente já fez nesse sentido, que a gente fez todo um processo em telas, com protótipos extremamente simples, sem gasto nenhum, e só a partir disso que passa para o desenvolvimento. Tá? Só que eu quero que vocês peguem essas metodologias aqui e utilizem no dia a dia de vocês. Eu trouxe o como, que é o como que vocês vão aplicar isso aí. Tá? Então, o início de tudo, que é o start, é um problema que vocês podem pegar qualquer tipo de problema que vocês têm no dia a dia. Me dá um exemplo de um problema que vocês têm aí. Sei lá, chega um gestor de uma área, ou chega com um problema do cliente, ou chega com uma ideia. Como que funciona o dia a dia de vocês aqui? Pode ser você mesmo, para falar. É você. Vamos lá, galera, me ajuda. Vocês não têm demanda? Tá todo tímido hoje. Como que funciona as demandas lá no seu setor? Como é que é? Tá, eu vou pegar um exemplo então de melhoria, evolução de produto. Aí a gente teve uma ideia. Para melhorar o produto. Isso. Qual produto? Me dá um exemplo de produto. O Mitra. O Mitra. Bom, vamos melhorar o Mitra. Ó, legal. Desafio enorme. Show de bola. Como que seria isso? É um problema? Desculpa, Débora, não entendi. Vamos lá, vamos pegar o Mitra. Tá, tipo, vou trazer o Mitra para vocês aqui agora. Ó, vamos pegar o Mitra aqui e vamos falar, cara, o Mitra é o problema. Então o Mitra é o start.
Então, qual que é a primeira coisa que eu faria aqui? Eu ia vir aqui e reunir um monte de gente diferente. Pessoas geniais. Cara, vamos trazer um cara do marketing, vamos trazer um cara de back-end, um cara de front-end, um cara de UX, um cara de negócio, um cara de financeiro, um cara de logística, enfim, cara, vamos juntar uma galera diferente aqui para poder pensar no negócio como um todo e criar soluções. Por quê? Opiniões distintas enriquece muito. Porque se eu pegar aqui, vamos melhorar o mito, pô, beleza, vamos lá, pega 10 desenvolvedores aqui, tranca uma sala e vamos lá, bate pau, bate pau. Os caras vão desenvolver um negócio fodido. Na hora que chegar no cliente, ele vai falar, não, nada disso que eu quero. Não faz sentido para mim. Então, por isso que a gente precisa de pessoas com opiniões distintas, pessoas que pensam diferente e uma complementa a outra. Isso é o principal dentro desse processo. A partir disso, a gente começa a entender o que a gente vai fazer. Então, por exemplo... Como é que você faz para que aquela ideia distinta, o outro não concorda? Aí que tá, nós vamos passar por um processo aqui agora mesmo. Que é o que a gente chama de brainstorming. Eu vou te falar como que funciona isso na rotina. Tá? Então, para começar, peguei o Mitra é um problema, beleza? Reuni um monte de gente diferente, vamos trabalhar em cima desse projeto aqui. O que eu entendo sobre o Mitra? Nada. Eu preciso entender profundamente tudo que o Mitra tem, tudo que o Mitra faz, o que faz sentido, o que não faz, entender o cliente, entender para que tipo de segmento que ele atua. Então, eu vou entender profundamente tudo relacionado a ele. Como que a gente faz isso? Através do brainstorming, respondendo a pergunta da nossa amiga ali. Então, como eu tenho muitas opiniões diferentes, eu preciso que as pessoas se respeitem, no mínimo. Tá? Então, a gente traz algumas regras dentro dos brainstorms para a gente poder criar soluções que inovam. Então, o que a gente faz no brainstorm? Uma conversa por vez, sempre uma pessoa só pode falar. Eu não tenho uma equipe de 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, que quer que seja, uma pessoa só fala por vez. A partir disso, quantidade importa. Geralmente a gente trabalha com post-it, então a gente cola os post-its na parede, tudo com informação visual, para poder todo mundo ter acesso. Tá? Construir sobre as ideias dos outros, isso é extremamente importante, então não tem dono de ideia. Dentro do processo não tem aquele cara que fala assim, nossa, eu que tive a ideia. Geralmente não é assim que funciona. Todo mundo participa junto, então todos são donos das ideias. Isso que é legal. Encorajar as ideias loucas, isso aqui é extremamente importante, por quê? Quando você trabalha em empresa, principalmente em empresa tradicional, quando você fala alguma coisa diferente, o cara fala, isso aqui não vai funcionar aqui não. Você está doido? Você está pensando em melhorar os habilidades do nível 3? Isso não funciona aqui na série, não está doido? Nunca. Não dá certo. Já tentaram fazer, não funcionou. Não dá. Então, se você ficar com isso na cabeça, quando você vai inovar? Nunca. Então, você tem que encorajar as ideias loucas. Cara, vamos fazer esse negócio. Vamos fazer diferente. Seja visual, para todo mundo visualizar isso de uma maneira simples também. Então, as informações, às vezes tem pessoas que desenham, conseguem tangibilizar isso de uma maneira mais simples. E manter o foco, que isso é difícil em brainstorm. Parece ser simples, mas não é. A galera começa a divergir tanto. Daqui a pouco está falando um monte de coisa que às vezes não faz sentido. Então, sempre é preciso ter uma pessoa que fala, opa, peraí galera, vamos pro foco, vamos manter aqui. E não julgar, não crítica. Tipo, não fazer crítica. Isso para mim é o principal. Por quê? Tem pessoas que são extremamente tímidas, têm dificuldade em expor opinião. Por exemplo, aqui, eu fiz perguntas e a maioria da galera está assim. Ou é porque é tímido, ou porque às vezes não está tão à vontade, ou porque às vezes está pensando, pelo amor de Deus, das 6 horas logo que eu preciso ir embora, tenho que buscar meu primeiro escola, o que esse cara está falando tanto de merda aqui? Então, enfim, rola esse tanto de sentimento que eu sei que eu já estive no lugar de vocês. Mas ao mesmo tempo, rola, cara, eu quero aprender um pouco, vamos trazer esse negócio para cá, vamos fazer diferente, enfim. Então, não criticar no brainstorm. Geralmente as paredes ficam desse jeito aqui, ó, com um monte de informação jogada, parece que não faz sentido, né? Tudo solto, só que aí a gente vai para as outras etapas onde a gente consegue ordenar todas essas informações que teoricamente não servem para nada, eu diria. Como que a gente faz isso? Aí depois que a gente tem aquela quantidade enorme de informação, que a gente divergiu ao máximo, a gente começa a convergir. Aí a gente começa a separar o que a gente chama de cluster. Aí aqui é uma parte que eu acho que é legal, que é você conseguir observar o problema com uma outra perspectiva. Então aqui eu mostrei, coloquei essa foto foi um dos eventos que a gente organizou. Eu achei essa foto interessante porque esse cara estava tipo, observando tudo que ele colocou na parede com uma perspectiva fora da realidade que ele estava. Então ele deu uns passos para trás e falou, cara, será que realmente tudo que eu coloquei faz sentido? Então eu preciso observar isso. Como que a gente faz isso na prática? A gente cria cluster. O que é o cluster? Depois que eu tenho aquela quantidade enorme de informação, eu começo a separar as informações que se parecem. Então eu crio grupos de informações que são próximas umas às outras. Então eu clusterizo isso. Depois que eu clusterizei, eu agrupei as informações, ela já começa a fazer mais sentido,
Eu vou criar um ponto de vista do grupo. Então nós vamos juntar e falar, cara, vamos pegar tudo isso aqui agora e definir isso numa frase, em algo que faça sentido para a galera. Aí, geralmente sai isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um dos exemplos. O tema desse workshop que eu fiz aqui era Grow. Grow é crescer. Crescer para mim é uma coisa, para outras pessoas, cada um aqui tem uma percepção do que é crescer. Nesse grupo aqui, tinha um cara da arquitetura, um cara do design, um músico, um economista e um publicitário. Tipo, totalmente diferente um do outro. Aí eles pensaram o que é crescer para eles. Aí eles chegaram nesse seguinte ponto de vista. Será que a falta de crescimento da juventude não estaria ligada a uma má gestão da vida? O que isso quer dizer? Eles estavam fazendo um projeto com foco entre pessoas de 15 a 22 anos. Então, qual era o intuito deles? Cara, aí eu acho que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Quando vocês entraram na faculdade lá, tipo, vocês ficaram com dúvida? Não, será que esse curso mesmo que eu vou fazer? Será que faz sentido eu fazer esse curso? E se eu não gostar? Ou e se eu formar e depois não atuar na área? Então, gera uma incerteza gigante, uma dúvida tremenda que a gente tem nessa etapa. Então, será que isso não estaria ligado a uma má gestão da vida lá atrás, desde criança? E educação que a gente teve desde quando a gente é pequeno, será que isso não influenciou na nossa vida? Aí eles criaram uma solução para isso, depois eu posso até compartilhar com vocês aqui, que é um protótipo do app que está aqui. Então, a partir do momento que eu defini isso, concluí, conceituei o meu ponto de vista, que eu vou chegar na parte da ideia. Só a partir disso que eu começo a gerar ideia para o meu negócio. E como que a gente faz aqui para gerar ideia e ao mesmo tempo transformar essa ideia em negócio? Eu imagino, daquele tanto de post-it que vocês têm lá, gerou aquela frase? Essa frase. De tudo aquilo. De tudo aquilo. Então, é isso que é o legal. Só que o convergir e o divergir, vocês só sentem na prática. Porque quando eu falo assim, é hora de divergir, é hora de convergir, eu falando aqui são palavras. Você vivendo, você consegue falar, cara, agora é a hora de eu pegar e falar assim, tem um tanto de coisa aqui, o que eu vou fazer com isso aqui? Agora eu tenho que convergir numa frase, a galera surda, velho. Surda, isso aqui, filho, é 3 horas pra fazer isso aqui, ó. Parece que é simples pra caramba, mas os workshops geralmente são de 3 dias que a gente faz essas oficinas inteiras aqui. Então é sexta, sábado e domingo. Galera ralando. Aí quando o cara faz isso aqui, ele fala, nó, que doido, agora vamos gerar ideia desse negócio. Agora vamos pensar de fato se isso faz sentido ou não. Tá? Então vamos imaginar isso aqui no Mitra, cara. Imagina a quantidade de pontos de vista que a gente ia ter só nessa sala aqui. A gente fez no lugar, a gente fez 50 workshops só com o momento de bloqueio e desbloqueio. Eu tenho 50 pontos de vista da galera de TI da lugar sobre o bloqueio e desbloqueio. Imagina o quanto você é rico, cara. Eu tenho a galera de tecnologia que pensou tudo a respeito de bloqueio e desbloqueio e criou um ponto de vista sobre o que eles acham que é bloqueio e desbloqueio. Então eu tenho uma quantidade de insumo gigante para trabalhar. Basicamente, quais são as 3 coisas que a gente conseguiu identificar? Falta de perfil do cliente, ou seja, não tem informações sobre o perfil do cliente, por isso que dá problema de bloqueio e desbloqueio, é um dos pontos de vista que mais teve. Falha de comunicação, então, por exemplo, hoje a empresa não comunica bem a respeito do bloqueio e desbloqueio, por isso que bloqueio, por exemplo, alguém que é cliente alugar, já foi bloqueado alguma vez? Tem alguém que já teve uma experiência negativa com isso ou não? Porque, por exemplo, vamos imaginar um caso, meu pai tem 10 anos que é cliente alugar, paga a conta em dia, todos os anos. Aí um certo dia ele esqueceu de pagar a conta, tipo, esqueci de pagar. Aí o lugar vai lá e corta a conta do cara. Pô, mas tem 10 anos que eu sou cliente, esqueci de pagar um mês e me cortou. E assim funciona hoje. Qual que é a experiência dele nesse processo? A gente discutiu muito sobre isso. Então aqui, fazendo analogia, cara, a gente poderia pegar N pontos de vista das pessoas que utilizam o Mitra e tentar trazer soluções para esse ponto de vista também. Sabe, imagina você vai lá, vamos supor, igual na empresa que eu trabalhava, Vulcaflex, que é uma indústria de artefatos de borracha. Você chegar lá e conversar com a galera e entender qual é o ponto de vista dele a respeito do Mitra, você vai ter insumo pra caramba, do que você precisa realmente melhorar, ou o que de fato dá para trazer de solução. Então assim, dá para fazer diferente demais, entendendo o público que a gente está trabalhando. Então, definimos o ponto de vista. Vamos gerar ideia para trabalhar em cima desse ponto de vista, mas nós vamos ter que ganhar dinheiro. Então nós vamos transformar isso em modelo de negócio. Então, eu trouxe o Canvas aqui para compartilhar com vocês como funciona o processo de uma maneira extremamente simples aqui. Esse cara, o que é mais legal dele aqui, é que como ele criou o Canvas. Que eles abriram isso na internet e falaram, cara, eu tenho um projeto aqui de doutorado, vocês querem me ajudar? E ele conseguiu mais de 400 consultores trabalhando de forma filantrópica junto com ele aqui no projeto que eles acreditavam. Que é um processo que dentro do Design Thinking a gente chama de cocriação. Que entra nessa questão de, eu tenho a ideia. Não, cara, o nosso grupo teve a ideia. É cocriar. São pessoas pensando junto aqui. Então é um processo de cocriação. Aí as bases do Design Thinking
tem a empatia, depois a gente tem a cocriação, experimentação, colaboração. Então as pessoas têm que colaborar umas com as outras para poder criar o diferente. E esse cara fez isso e criou o Canvas. Então o que é o Canvas? É uma tela, basicamente, a própria tradução já fala, que ela mostra como que a sua empresa funciona. Basicamente é isso. Como que uma empresa funciona? Por exemplo, alguém aqui já criou plano de negócio? Já? Quantas páginas deu o seu plano de negócio, você lembra? Umas 600 mais ou menos pelas duas partes. Você acha que alguém leu o seu plano de negócio? Eu espero. 600? É, porque foi parte de PGE? mais do PGE. O PGE é um programa de graduação de design. Você faz 1 e 2, são um ano, são 6 meses cada um. Aí você chega no final e entrega um calhamaço de folha pro professor. Você acha que o professor vai ler esse projeto? Você é professor, caralho, você leria? Nem de 50 páginas eu leio. Beleza. Ah, isso, a gente brincava que o plano de negócio era um negócio que você precisa guardar na gaveta lá e ficar guardado. E basicamente é isso mesmo. Aí o que esse cara veio e falou, cara, não dá para ler 600 páginas, vamos entender como que a empresa funciona numa única? Ele falou que esses caras fizeram. Só que, aqui, visualmente, parece que é simples, né? Mas existe toda uma lógica por trás do Canvas, que eu trouxe para compartilhar com vocês também. Então esses blocos, eles não estão onde estão por mera coincidência, eles estão onde estão porque faz sentido de fato, eles estarem nesse momento aqui. Então a primeira coisa que tem aqui, segmento de cliente. Aí o que é mais interessante? Esse carinha está olhando para cá, ó. Para onde que esse cara está olhando? Ele está olhando para a proposta de valor da empresa, que é o principal. Então, se eu sou um cliente, se vocês têm criando uma solução, a primeira coisa que vocês têm que pensar, cara, para quem nós estamos criando a solução? E a partir disso, mostrar a solução de vocês para ele. Só que vocês têm que fazer com foco nele. Porque tem que fazer sentido para ele, porque se não fizer sentido para ele, não tem proposta de valor, não tem modelo de negócio, seu negócio vai ficar 600 páginas lá guardado, só que agora de uma única página. Só que aí a gente faz esse exercício de maneira contínua também para poder entender de fato se o que a gente está criando faz sentido ou não. Então, vamos entender isso passo a passo, para ficar mais simples. Então, a primeira coisa que a gente faz, entender quais são os clientes que a gente trabalha, qual que é o segmento de cliente que eu atuo. Aí, para fazer isso, tem uma ferramenta que eu acho bem legal, que é basicamente o que a gente chama de, eu falei de empatia lá, a gente chama de mapa da empatia. Só que algumas pessoas traduziram isso como persona. Então, o que é esse persona? O que é esse mapa da empatia? Eu vou mapear, me colocando no lugar do outro, entender exatamente o que ele pensa e o que ele sente a respeito do meu serviço. Então, eu vou criar um personagem aqui. Quando a gente cria um personagem, a gente dá nome para ele. Então, sei lá, vou pegar lá o Seu Divino, 40 anos, ele é sócio proprietário de uma cafeteria e ele quer usar um sistema de gestão. Então, eu vou entender o que o Seu Divino pensa e sente a respeito do sistema de gestão, o que ele vê, que é o que a gente fala aqui, o que ele vê, quais são os ambientes que ele está, quais são os amigos que ele tem, que tipo de informação que esse cara observa. Depois, o que ele diz e o que ele faz, porque o dizer é diferente do fazer. A gente fala que o agir é diferente do falar. Às vezes eu falo uma coisa, mas na hora de agir eu ajo de maneira diferente. Então, é entender, se colocando no lugar dele, entendendo de fato as perspectivas que ele tem. E o que ele escuta? O que esse cara está ouvindo dos amigos? Quem que influencia esse cara na tomada de decisão? Será que é o Seu Divino mesmo que assina o cheque ou é a esposa dele? Então você começa a entender um pouco melhor qual que é o cenário que ele está inserido. Quais são os ganhos que ele vai ter se ele comprar a minha solução? Quais são os benefícios que ele consegue visualizar? E para mim o principal, quais são as dores desse cara? Gente, isso aqui parece que é simples, mas se você entender quais são as dores do seu cliente, a possibilidade de você criar uma solução que de fato faça sentido para ele é gigante. Tá? Então foquem nisso, pensem qual que é a dor do cara, onde que quando você aperta dói, qual que é a ferida que ele tem. Porque se você conseguir resolver isso, cara, você vai ter valor. Aí você vai montar a sua proposta de valor com base nisso. Então criei minha proposta de valor porque eu entendi de fato qual que é o meu público. A partir disso, como que eu vou entregar minha solução para o meu cliente e como que eu vou me relacionar com ele. Só que eu fiz esse processo aqui. O que eu preciso fazer para manter minha empresa? Dinheiro. Eu preciso ter grana. Se eu não tiver grana, esquece. Então, depois que eu fiz a minha grana, essa parte aqui é o que a gente chama da parte emocional do Canvas. Tá? Como que eu crio valor para o meu cliente. Só que eu preciso entregar. Como que eu vou entregar? Quais são os recursos-chave que eu vou ter no meu negócio?
Ou seja, o que eu preciso ter para a minha empresa funcionar? Pessoas, processos, enfim. O que eu preciso de recursos e quais são as atividades? Ou seja, o que eu faço que eu sou bom pra caralho, que eu sou diferente do mercado e que eu vou conseguir entregar uma solução final ideal para o meu cliente de uma maneira top. E quais são os parceiros? Quais são as parcerias que eu posso ter para poder fazer esse ciclo girar de uma maneira melhor? E no final das contas, será que fecha os custos? Será que compensa montar esse negócio? A conta vai fechar? Então a gente faz isso de uma maneira, hoje, muito rápida. Então não precisa criar um plano de negócio de 900 páginas para mostrar que o meu negócio funciona, 600, né? Não, na verdade, na época a gente chegou com 5 anos, fiquei É isso. meio ano pregado na minha casa. Legal. Ajuda, não ajuda a entender o modelo? Então aqui, o que é interessante? Você começa a entender o modelo de negócio da sua empresa. O que é um modelo de negócio? É como a empresa cria, captura e entrega valor. Isso é o que ninguém fala. Como que eu vou criar valor para o meu cliente? Como que eu vou capturar valor com grana? E como que eu vou entregar esse valor para o cara? Então quando eu fecho esse ciclo, eu começo a entender qual é o modelo de negócio da minha empresa. Então aqui a gente pode discutir vários modelos de negócio que inovaram. O problema é o tempo. Né? Mas ainda tem 15 minutos. E depois disso eu vou prototipar, que é criar isso de uma maneira simples para mostrar para o meu cliente se de fato essa solução faz ou não faz sentido. Eu trouxe um exemplo de protótipo aqui que eu acho legal pra caramba. Esses caras aqui, eles fizeram um outro workshop que a gente fez, o projeto deles era criar um estande para a prefeitura para ouvir a população. Então eles falaram, cara, a gente vai criar uma solução onde as pessoas que estão no bairro vão poder se comunicar com a prefeitura dando a sua opinião. Como que eles fizeram isso? Com massinha, um palite, picolé, ou seja, custo zero, só que aqui eu consigo mostrar para o cara como que vai ser o negócio. Cara, vai ter 3 pessoas, cada uma delas vai estar com um computador, vai ter cobertura, vai ter uma estrutura embaixo, enfim, tangibilizei. Porque às vezes se eu falasse para vocês aqui, ó, nossa, a gente vai criar um estande para a prefeitura para ir nos bairros, coletar informação, cada um vai visualizar uma coisa. Então aqui, dentro do X, que é uma coisa que a gente fala muito, que é o não me faça pensar, que é uma heurística sensacional para vocês usarem aí no desenvolvimento de vocês. Então tentem pensar quando vocês criarem uma solução, como que eu faço para o meu cliente não pensar? Extremamente intuitivo, simples, fácil. Por exemplo, Nubank. Se eu usar o Nubank, tem um negócio lá que é cancelar a conta. Você vai lá e cancela, acabou, não tem mais nada, você já cancelou. Você não tem que ligar no call center, você não tem que fazer nenhum processo. Então o botão cancelar funciona. Simples, fácil. E a experiência do cliente é sensacional. Então aqui eu trouxe um vídeo, como eu tenho tempo, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Que é um vídeo de um protótipo que eu acho muito bacana, que foi o resultado final daquele projeto do ponto de vista que eu mostrei para vocês lá. Quanto que tem de desenvolvimento nisso aqui? Nada, nenhuma linha de código. Gastamos absolutamente nada para montar o protótipo. E aqui eu mostro como que o serviço vai funcionar. Então basicamente aqui ela conta a história de um cara que quer atingir um objetivo na vida dele e quer ir para nós. Então o aplicativo vai mostrar todo o processo que ele faz para poder chegar no objetivo dele. De uma maneira extremamente simples, intuitiva, fácil, que eu consigo mostrar sem nenhuma linha de código. Então é isso que a gente faz nos protótipos. Mostrar como que o negócio vai funcionar sem gastar nada. Simples, rápido. Isso aqui foi feito em 2 horas. Tinha um cara que desenhava, beleza. Mas tinha um cara que fazia a parte dele, no caso. A partir disso, o que a gente faz? Prototipamos. Agora vamos mostrar para o público, vamos fazer as pessoas testarem, para ver se de fato faz sentido. Então é a hora do teste. Testamos, depois que a gente pega o protótipo, a gente testa e pega os feedbacks, faz as interações com os clientes. Aí eu trouxe um vídeo aqui também, que é massa, a respeito de como que a gente pode testar. Aí aqui o cara testa um app do iFood. Não dá? Então assim, o que é interessante nisso, desses testes, é que a gente criar o roteiro que a gente quer que a pessoa faça. Então eu vou dar uma tarefa para ele. Por exemplo, vai no cliente e fala para ele assim, tira um relatório para mim de vendas dos seus maiores vendedores no estado de Minas Gerais. Pede para o cara lá, tirar a medida. E filma ele fazendo isso. Se você filmar 10 clientes, eu tenho certeza que 10 clientes vão fazer diferente o processo. Quase certeza. De alguma forma, alguns passos ele vai fazer diferente. Então aqui é interessante você entender de fato como que o seu usuário, como que a pessoa usa o serviço. A gente às vezes desenvolve, cria um negócio, mas às vezes não é de acordo com a realidade do nosso usuário. E fazer esses testes de usabilidade
nos abre muito os olhos a respeito do que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei, cara, por que o cara tem que trocar o endereço dele? Por que ele já não pega a localização do cara, já puxa tudo e já traz essas informações de uma maneira muito mais fácil? Quando ela clica, ela dá até agonia, né? Ela clicando no negócio, o negócio não vai. Então assim, o cara que pensou nisso, será que ele realmente estava pensando? E aqui eles fizeram com o tablet, imagina isso no celular. Muito pior a usabilidade. Então aqui, eu vou deixar uma mensagem final para vocês aqui, a ordem ficou um pouco errada aqui, mas quando a gente organiza esses eventos e a gente faz esses workshops, a gente tenta levar um único lema para as pessoas que trabalham dentro desse processo. É o do e not talk. O que é o do e not talk? Não fale, faça. Por isso que a gente prototipa de uma maneira rápida e faz tudo extremamente simples. Porque às vezes a gente cria uma solução, a gente pensa em algumas ideias e a gente fica postergando isso. A gente fica, não, no mês que vem eu faço, daqui 2 meses eu faço, daqui 3 meses eu faço, vem alguém e faz, sai na frente, desenvolve, você fica para trás. Então, a mensagem que eu gostaria de falar para vocês é isso. Façam, comecem a fazer, ao invés de falar, sempre com foco no ser humano, pensando nas pessoas. Tá? Eu vou deixar os meus contatos aqui. Qualquer coisa, qualquer informação, se quiser material, me manda e-mail, tá meu telefone aí. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu já me coloco à disposição. E agradeço o convite para vocês aí. Muito obrigado por passar essa tarde com vocês. Valeu demais, galera. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu quero perguntar. Você disse que vocês fazem muitos workshops, então eu queria saber se é aberto ao público ou se é só da Não, esses workshops que eu mostrei, de todos esses conteúdos que eu mostrei para vocês aqui, é tudo fora da Algar, tá? A gente organiza 2 vezes por ano. Que acontece global, então a gente não tem autonomia para poder fazer de maneira esporádica aqui, por exemplo. Porque o tema é global, o tema vem da Alemanha para a gente. Aí o tema é extremamente subjetivo. Por exemplo, o tema do ano passado era uma gota caindo, tipo um barulho de uma água, tipo, aleatoriamente aquele negócio. Só que isso é que é legal, trabalhar com a subjetividade, porque às vezes a gente trabalha na nossa empresa, tanto com um negócio que é racional, nunca racional, quando a gente vai para o subjetivo, a gente consegue criar as coisas diferentes. Respondendo a sua pergunta agora, em novembro, penso sair na Beat, vai ter aqui em Uberlândia agora, e em março tem o service. Então são 2 vezes por ano que acontecem esses workshops, esses eventos. Tem algum site que a gente pode acompanhar? Tem no meu Facebook, que eu posto. Me adiciona lá, clica com campanha, eu sempre coloco quando tem. Porque assim, como é tudo, isso aqui é tudo sem fins lucrativos que a gente faz. O Jam em si, todas as pessoas que organizam no mundo fazem de maneira sem fins lucrativos, só para poder compartilhar os processos de inovação como um todo e disseminar o design thinking, né? A ideia é um pouco nesse sentido. Então a gente não tem recurso para poder fazer o site, a gente faz tudo meio na guiada mesmo. Chama os amigos, reúne a galera, compra umas pizzas, come o final de semana inteiro, tem as ideias loucas, ninguém fuma maconha lá, então você pode ir. Que pena, né? O cara ali, ó, que pena. Mais alguém? Show? Assim, eu vi que você tem alguns elementos aí que são utilizados especialmente em startup. Sim. Na parte de startup. Como que é a relação? O startup pegou do design thinking ou o contrário? Na verdade, rola uma mescla de tudo. Esse cara, que é o Alexander Osterwald, ele tem até uma palestra dele que ele aborda muito o design thinking. Porque o design thinking, ele tem os métodos, ele tem as ferramentas, mas ele é muito mais uma abordagem. Que é a abordagem de você se colocar no lugar do outro e entender qual é a realidade dele. Isso casa muito bem com o modelo de negócio. Então, o que esses caras fazem? Eles convergiram várias coisas em uma única coisa. Aí, por exemplo, os caras do Lean Startup, que é o Eric Rice, que o Eric Rice pegou muitas coisas do Steve Blank. O Steve Blank é o pai do Lean Startup, basicamente. Então, o Eric Rice veio, pegou algumas coisas e adaptou para algumas realidades. E o Alexander Osterwald veio depois desses caras. Então, o que o Alexander fez? Falou, cara, eu vou criar um modelo de negócio aqui para poder entender empresas, só que aí o mundo das startups que abraçou, sabe? Porque startup é tudo muito rápido. Porque hoje você cria um modelo de negócio faz sentido, amanhã pode ser que ele não faça. Então, essas prototipações, essas maneiras rápidas de poder fazer com que o negócio funcione, se casou muito bem nessas 2 metodologias. Assim. Mas tem correlações sim. Show? Mais perguntas? Beleza, galera. Concluiu. Muito obrigado. A gente vai tirar um brinde aí. Ó, que é isso? Vamos tirar uma foto? Demorou. O que é isso aqui? Isso é um carregador extra para celular. Não,
Suzana, Você tá? tava carregando. Tava carregando aqui, você É, já... já pensava. Valeu demais. Vou tirar só uma fotinha aqui pra eu dar uma moralzinha lá nas minhas redes sociais, já que eu não posto nada lá mesmo. Tá, eu tenho mais 3 minutos para tirar essa foto. Fechou. Vai dar certo aqui, eu acho que vai dar, não sei. Levanta a mão aí, galera, faz conta que foi legal. Vai ficar tão natural. Vai ficar tão natural? Vai ficar natural? Caralho, velho, tem que fazer curso aqui, ó. Quem inventou esse curso? Steve Jobs, seu filho da puta. Agora vai. Aí. Nu. Vamos, valeu. Galera, vou cumprir meu tempo, filho. E aí, Patrícia?